E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. É isso aí, né? Hoje eu vou iniciar esse vídeo agora de uma forma diferente. Larga o dedo no like se você quiser, é claro. Ajuda aí o canal a levar esse conteúdo, como foi colocado no vídeo anterior, a ajudar as vítimas a sair do processo de vitimização, né? Serem curados, porque ser vítima, né? Entrar nesse processo aí de vitimismo não leva nada a lugar nenhum. Somente vai atrasar o seu, como gostam muito de falar, né? A restauração do seu casamento. Na verdade, é uma reconciliação, uma reaproximação. Ele vem, né? O cônjuge se reaproxima, e aí você vai conversando, tem a reconciliação, onde ali você vai conversar sobre várias coisas. Ele ainda, o cônjuge, estou dizendo, tá? Ainda no local distante, né? E você na sua casa, e depois disso entra-se então no processo de restauração. Mas antes disso é preciso ter muita conversa, muita conversa. Caso contrário, vais voltar para o deserto novamente. E aí eu tenho que concordar com esses canais de restauração aí que falam que o segundo deserto é pior do que o primeiro. Realmente é, porque acabou o casamento, foi embora. Aí você fala um monte de coisas, que mudou, que se arrependeu, que você não vai fazer mais, e barará, e vai, fala. Aí o outro pega, porque existe um sentimento, o outro acredita. E aí volta para casa. E aí volta atropelando tudo, sem conversa, sem nada, atropela tudo. Ah, meu casamento foi restaurado. Foi restaurado nada. Porque o que te ensino aí é que o marido ou a esposa voltou para casa, o casamento foi restaurado. Foi restaurado nada. A restauração não é porque voltou para casa, tá? A restauração ela é diária e vai continuar, de repente, até a morte de um ou do outro, ou dos dois juntos. É dessa forma que acontece. Lembrando que aqueles que são vítimas não vão conseguir mais permanecer aqui no canal. Não vão, porque eu não vou mais tratar, tá, a vítima permanecendo. Eu até acredito, sim, pode, é legal, é legítimo a pessoa no primeiro momento se tornar uma vítima, permanecer, mas depois que começar a ver os vídeos que eu coloco aqui e falar comigo, tá, pelo WhatsApp ou pelos comentários do YouTube, começar, não seguir, tá, não der um caminho, uma sequência no que eu tô falando, esquece. Tá? Vai precisar ir para outro canal que vai falar sobre macumba no casamento, vai ensinar sobre a religião do outro, fala mais do diabo do que trazendo a cura para sua vida, mostrando que Deus pode curar você, desde que você decida aceitar a cura dele, decida, tá, seguir aquilo, seguir os princípios que ele tem mostrando para você, tá bom? A vítima nunca vai seguir, porque o orgulho dela tá machucado, a rejeição é grande, mas se você começar a ouvir o que eu tenho para falar para você, você vai sair, você vai aprender a mudar o seu pensamento, a sua mente vai ser a mente de Cristo como tem que ser. Nunca viu, você viu Jesus sendo vítima?
Passou por tudo que ele passou. Você viu ele sendo vítima? Viu ele sofrendo, desesperado? Ai, meu Deus, olha só, por causa de vocês, eu passei durante anos, 3 anos aqui, agora tô sozinho carregando essa cruz. Não, é negativo. Pelo contrário, ele teve só um momento daquele com Deus, pedindo para que, se fosse possível, apartasse ele daquela situação difícil que ele estava vivendo. Fora isso, o tempo todo em silêncio, assumiu o papel dele, tá? Assumiu o papel dele. Então, ele simplesmente não foi vítima. E o que muitos estão é nesse papel aí de vítima. Mas o que eu quero tratar não é sobre ser vítima, porque o vídeo eu já soltei, já tem mais de meia hora de vídeo, tá? É o descobrir o erro que atrasa, tá, essa reaproximação para começar então a conversar e entrar no processo de restauração. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a legalidade, é a ação. Toda a ação que você tem, dependendo do que você faz, é uma legalidade que você vai dar para o mal. Enfim, quando você não perdoa, isso é uma legalidade, tá? É uma ação que você tem, que você passa para o mundo espiritual, dar uma legalidade, uma autorização para que mais daquilo, isso é, se você não perdoou, mais coisas para que você não venha perdoar vai ser somado. Por quê? Porque existe sim um inimigo. Existe o inimigo, existe o diabo, existe o Satanás, existe a forma que você quer dar, tá bom? Ele só vai potencializar aquilo que você está colocando. Então, deixa eu melhorar para você. Se você começa a falar mal do seu cônjuge, como eu falei, muito, mais disso vai vir sobre a sua vida, de forma muito mais violenta. É a legalidade que você está dando. A palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, doce e amarga. Não pode. Ou vai jorrar água amarga ou vai jorrar água doce. Não tem como você ir buscar naquela fonte e naquele dia aquela fonte está liberando uma água amarga. Não vai. Dá uma confusão. Gera uma confusão. Então, se a fonte deu água amarga, só vai ser amarga. Se a fonte deu água doce, só será água doce. Então, você não pode jorrar, não pode sair da sua boca 2 tipos de palavra, palavras de maldição e palavras de bênção. É preciso que você entenda que cada palavra, cada atitude dessa que você faz, que você tem, são sementes, são legalidades que você vai dar. Quando você abençoa uma pessoa, quando você ajuda, são sementes de bondade, legalidades de bondade que você vai dando e mais disso vai vir para que você possa dar. Isso aí se aplica quando o apóstolo Paulo fala que cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração. Isso aí é a lei, é a graça de Deus quando se fala sobre ofertar na igreja, em ajudar. Quanto mais você é generoso, mais volta para a sua vida. Quanto mais você oferta, mais volta para a sua vida. E quanto mais você retém, mais prejuízo você tem. É o secador que quebra, é a geladeira que quebra, é o carro que quebra, tá? É a luz que queima, sabe? Então, são as legalidades, são as ações que você tem, vai liberando essa legalidade para o mundo espiritual agir. Então, se colocando, tá, na falta de perdão,
em falar mal do cônjuge, em olhar e falar que não tem jeito. Deixa eu ver. Tem pessoas que ligam para mim dizendo assim: eu já fiz de tudo. Já fiz de tudo. Isso é, ele colocou a autossuficiência dele. Ele deu essa legalidade. E aí as coisas ruins, as intenções ruins vão fazer com que mais dessa intenção ruim volte para você. São as legalidades, as ações que você tem, são legalidades que você vai dando. Há muito tempo atrás eu só ouvia falar na igreja que eu participava sobre legalidade. A legalidade era só o que você dava para o diabo, né? Deu legalidade para o diabo e o diabo fez. Deu legalidade para o diabo e o diabo fez. Ele vai potencializar o que você está liberando. Ele potencializa o que você está liberando. Da mesma forma é quando você faz o que eu estou dizendo para você. Quando você tem uma ação positiva, quando você tem uma ação boa, quando você tem a sua mente em Cristo, a sua mente curada, quando você tem a decisão de fazer algo bom, quando você segue o que a Bíblia diz, o que você tem que seguir, o que você tem que fazer, os princípios que ela diz que você tem que seguir, não tem outro caminho, não existe outro caminho a não ser mais disso vir sobre a sua vida. Então, o mundo espiritual vai jogar para você, vai potencializar, porque afinal de contas você está dando uma legalidade boa. Você está dando uma legalidade boa. Então, quando você começa a dar essa legalidade, né, maldita, né, falando do outro, falando do que se foi, simplesmente você está dando essa legalidade para o mal trazer mais para você. E lembra que eu disse que aquilo que entra pela boca do homem não é o que contamina o homem, mas assim que aquilo que sai da boca do homem é o que contamina, é o que traz a morte para ele. É o que traz a morte para ele. Então você precisa dar legalidade boa, isso é, você precisa falar da palavra de Deus de forma, tá, nas suas orações, orar a palavra, tá? Orar a palavra. Você precisa ver, no livro de Tiago vai falar, 1 Pedro vai falar, que nos filhos de Deus o diabo não tem o poder para tocar. Então o que você precisa é mostrar isso daí. Agora, se você abraça a causa dizendo que o diabo tem sede em você e que ele quer te destruir e que ele tem sede em você, mais disso você vai viver. Você chega a mandar a mensagem para o mundo espiritual dizendo assim, olha só, se o diabo tem sede em você e quer destruir, o tempo todo está tentando destruir, e o Deus que você serve não é maior do que o diabo? E o Deus que você serve, como é que é? Pensa nisso. E aí nós voltamos lá para o vídeo anterior que fala sobre a vitimização. É você se colocar nesse local de vítima, emanando para esse mundo espiritual legalidades, no qual essas legalidades ele vai ser potencializado, vai cair para cima de você. E aí? Se você quer uma restauração de casamento, o que você tem falado? Qual a legalidade que você tem dado para o mundo espiritual? É que não vai acontecer? É que é difícil? É que é impossível? É que o outro é orgulhoso? E a tua palavra fica onde? E você profetizar fica onde? Cadê? As suas sementes são as ações que vão gerar essa legalidade, tanto para o bem quanto para o mal. É simples assim. Não tem firula, não tem mais, não tem. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam ser maduros ao ponto de entender isso.
vários atendimentos e as pessoas continuam com a mesma mentalidade. As mesmas ações, dando as mesmas legalidades, sendo potencializada. Cada um vai abraçar e vai jogar para você. Você falar que Deus é poderoso, que você pode todas as coisas nele que te fortalece, e logo depois você diz que o diabo tem sede de você, que quer te destruir, que o diabo te atacou, que veio uma flecha, que veio uma seta. Isso é papo de conversa fiada, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo que Jesus fez na cruz, tudo que Deus proporcionou para mim e para você ficar agora jogando essas legalidades, essas ações, essas sementes, é por isso que não funciona. É por isso que não funciona, não vai funcionar, desculpa, não vai funcionar. Vitor, como é que você sabe que não vai funcionar? Gente, eu atendo as pessoas. Elas entram em contato comigo, são pessoas que estão na mesma vida, tendo o mesmo comportamento há anos. Eu estou falando de anos, meses, já encostando anos. Tem pessoas que estão há anos, 2, 3, 4 anos, vivendo os mesmos conflitos, falando e potencializando mais o diabo do que o próprio Deus. Potencializa mais o diabo do que Deus. Olha que absurdo. Todo o sacrifício que ele fez derrotou o diabo. Diz, no mundo você vai ter aflição. Sim, vai ter aflição. Mas eu quero que você entenda, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, foi ele que disse. Já está vencido. Eu venci o mundo, já está vencido. Só basta você mudar a sua mente. É a sua mente que precisa mudar. E entender que o que você manda, você vai absorver. O que diz lá no livro de Jó? Que o que ele mais temia veio sobre a vida dele. Foi uma grande legalidade, uma grande semente que ele deu. A semente, a legalidade do medo. E tudo veio na vida dele. E eu não preciso aqui falar o que aconteceu. Mas quando ele se posicionou, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Mas no momento, ele teve a dúvida. E o medo dele foi o que ele enviou. E é isso aí que eu estou falando. São as suas ações. São as suas ações. As suas ações são legalidades que você dá para o mundo espiritual retribuir, potencializar para você. Mais uma vez eu digo para você em relação à oferta. Quanto mais você oferta, mais você vai ter. E a oferta, tá? A oferta não está somente relacionada ao crente ou à pessoa que está indo na igreja. Eu conheço, hoje ele não mora mais aqui na capital do Rio, mas era um cara na época, ele era só o visitante da igreja, ele visitava a igreja, tá? Ele visitava a igreja, mas ele ofertava, porque ele tem uma gráfica, uma editora, e ele ofertava muito para a igreja. Ele não era membro de igreja, como muitos aí tem que se tornar membro de igreja, ter carteirinha, ter carnezinho de dízimo para você poder participar da Santa Ceia. Ele não era nada disso. Ele ofertava com generosidade e o cara era extremamente abençoado. Extremamente abençoado. E tinha crentes dentro da igreja vivendo uma escassez enorme, que pensava 2 vezes em ofertar ou até dizimar, vamos dizer assim, porque essa igreja ensinava dízimo. Então,
ofertar ou dizimar, passava uma escassez terrível. Crente, fiel, de quarta-feira, de domingo na escola dominical, se até professor de escola dominical, passando uma dificuldade, desemprego. Não que todo mundo não venha passar por isso, é claro que todo mundo pode passar por isso, mas o que eu estou querendo dizer é o que esse cara fazia. E quanto mais ele ofertava, mais e mais vinha sobre a vida dele. Porque a esposa dele era da igreja de onde eu era. E ele até parava o carro na igreja, no estacionamento da igreja, e ainda pagava o estacionamento para deixar o carro no estacionamento lá da igreja, porque a casa dele não tinha vaga. Até depois ele comprou uma casa, uma casa muito boa, tá? E várias pessoas iam com piscina, com um monte de coisa, e depois ele tirou o carro de lá, mas ele era ofertante. É a legalidade que ele estava dando, era a semente que ele estava dando, era o tempo todo isso. E o outro crente dava a legalidade de quê? A legalidade de escassez. Se eu der, se eu ofertar, eu não vou ter o feijão, eu não vou ter o arroz, eu não vou ter a comida. E aí o que acontece? Aí vai outra história, que eu não vou entrar sobre assunto aqui de dízimo e oferta aqui, eu não vou falar sobre isso, mas são as sementes. São as sementes. Pessoal que mora aí pro lado de Goiás e tudo, que trabalha em lavoura, interior, alguém, você já viu ele pegar uma semente e plantar? Negativo, ele abre aquelas valas no chão e as máquinas vão despejando sementes e sementes em fartura, porque dali vai sair uma plantação. É assim que funciona. Essa é a legalidade. Ele deu a legalidade para o solo, e o solo vai entregar para ele aquilo que a Bíblia diz. Multiplicação. Se uma semente de laranja for brotada ali, germinar e criar uma plantinha, e aquela plantinha virar uma árvore, e aquela árvore virar então uma laranjeira, vai dar quantas laranjas através de uma semente? Você imagina você ofertando cada vez mais. Agora você imagina você nessa legalidade de oferta, quanto você tem. Você imagina na legalidade da escassez, o que você vai colher. É isso aí. Só vai ser potencializado a ação que você está tendo, a legalidade que você está tendo. Aquilo que você está dando de informação para o mundo espiritual é o que você vai receber. Se for o mal, vai ser potencializado o mal. Se for para o bem, vai ser potencializado para o bem. Então, as suas ações são legalidades que você dá. As suas palavras são legalidades que você dá. Então, preste bem atenção, você que está buscando aí pela restauração do seu casamento, o que você tem falado. Os grupinhos de WhatsApp, onde só dá confusão, briga e fofoca, eu digo para você, graças a Deus, o grupo que eu tenho é um grupo pequeno, tá em torno de 50 pessoas. Nós não temos brigas, discussões, fofocas, nada disso. Agora, muitos outros aí o pau quebra. A situação é difícil. É homem até indo no privado das irmãs lá, falando, jogando conversa para elas. Você acha que vai acontecer o quê? As legalidades estão sendo dadas. Estão sendo dadas. Então preste bem atenção nas suas ações. Preste bem atenção nessas legalidades que você está dando. Comece a abrir a sua boca e falar coisas boas. Não fique murmurando, não fique se lamentando. Quanto mais lamentação, mais potência vai vir sobre a sua vida. Abençoa aquilo que você quer
e mais vai vir, tá? De forma potencializada, mais bênção sobre a sua vida. Preste atenção, não adianta você ter uma ação achando que vai colher outra ação, não vai, não vai. Murmuração vai ser uma ação potencializada que você vai receber mais do que você está semeando. As suas sementes são ações, as suas ações são legalidade. As legalidades são potencializadas pelo mundo espiritual. É assim que funciona. É assim que funciona. E se você chegou até aqui, dá o seu like aí. Paga aí o tio Vitor. Um beijo no coração. Mais uma vez, te agradeço. Tá? E se precisar de ajuda, pode mandar mensagem e a gente bate um papo lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.